Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 13 de agosto, iniciando a nossa semana, começando bem o nosso dia meditando a Palavra de Deus, começando o nosso dia dando graças ao Senhor por iniciarmos o dia na casa de Deus. Você que está nos acompanhando aqui no Rio de Janeiro, estamos com o nosso clima um tempo bem friozinho, mas não podemos deixar de aquecer o nosso coração com a Palavra de Deus. E é isso que eu desejo a você nesse dia. E relembrando os nossos passos da nossa Lex Divina, são 5 passos para bem viver a nossa Lex Divina. O primeiro passo é lermos a Palavra de Deus, é ler a leitura daquele dia que a igreja nos oferece. E a igreja nos oferece 3 leituras. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. E você vai fazer essa leitura corrente e você vai compreender o que a leitura está dizendo neste dia. O segundo passo, nós vamos perguntar a Deus: Senhor, o que Tu queres falar ao meu coração? É através da primeira leitura, é através do Salmo, é através do Evangelho. O que é que Deus hoje quer me visitar com essa leitura de hoje? O que é que hoje o Senhor quer de fato me fazer adentrar no mistério da Sua vontade? Aí nós vamos para o terceiro passo, que é a oração. Você vai rezar com aquilo que o Senhor te iluminou. Com aquilo que o Senhor falou ao teu coração, você vai elevar a sua oração até Deus. Você vai apresentar a sua oração a Ele. E depois de rezar, você vai escolher uma frase para você ao longo do dia ruminar, meditar, deixar que ela inflame o teu coração. E você vai repetir muitas vezes, sobretudo naqueles momentos mais difíceis, aquele dia que você está mais chateada, aquele momento que você está disperso e você lembra daquela frase. Olha, o Evangelho de hoje me traz essa frase. A leitura de hoje me traz essa frase. E o quinto e último passo, que é o mais importante, depois de rezarmos, contemplarmos, de compreendermos qual o propósito eu vou viver neste dia, qual a resolução que eu vou tomar para a minha vida com essa leitura, com essa frase, com essa passagem que a Palavra de Deus nos traz. Então não deixe de viver esse espaço da Lex Divina, que é muito importante para compreendermos a Palavra de Deus. E este dia a nossa igreja, nesse dia 13 de agosto, celebra Santa Dulce dos Pobres. Maria Rita nasceu no ano de 1914, em Salvador, Bahia, e lá faleceu em 1992. Desde criança, ela cultivou grande bondade para com os pobres e desvalidos. Formou-se como professora e ingressou na congregação das missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Fundou a obra social Irmã Dulce e o Hospital Santo Antônio. A enfermidade muito a maltratou. Viveu os últimos 30 anos de vida com 70% da capacidade respiratória comprometida. Seu exemplo nos incentiva a buscar o caminho da igualdade e da solidariedade com os menores da sociedade. Então, para nós brasileiros é uma grande festa e para nós baianos, e eu sou baiana, celebro neste dia com muita alegria a intercessão de Santa Dulce dos Pobres, essa mulher que deu a vida pelos pobres. Nós temos em Salvador uma bela obra social de Irmã Dulce, um hospital que acolhe muitas pessoas 100% gratuito, que tem todo esse acolhimento do SUS e que dá oportunidade a muitas pessoas, não só da Bahia, mas de vários lugares do Brasil, a fazerem seu tratamento, a se recuperarem. Então, que neste dia peçamos a intercessão dela pelos pobres, mas também por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, à espera de atendimento, à espera de uma cirurgia, que precisam, de fato, também serem acolhidos para darem continuidade ao seu tratamento. Então, eis para nós a nossa padroeira do Brasil, a nossa padroeira da Bahia e a padroeira, sobretudo, dos doentes, dos pobres, daqueles que estão à margem da sociedade. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirada da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações. E ele me disse: Filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me:
Filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Primeiro, na profecia de Ezequiel, há uma exortação a cada um de nós. Olha o que ele diz: não sejas rebelde como esse bando de rebelde. Então, a primeira coisa que o Senhor vai falar a Ezequiel: quanto a ti, tu que és o filho do homem, não entres numa rebeldia. Não te feches a graça e a palavra de Deus. Não siga esse povo rebelde. Abre a tua boca e come o livro que vou te dar. Claro que é de uma forma figurada, mas o que é que o Senhor nos deseja que nós tomemos é a palavra de Deus. O Senhor nos convida hoje, já cedo, começando a nossa Lex Divina, a nos deliciarmos na sua palavra. E a palavra de Deus, quando cai no nosso coração, ela é doce como mel. Quando cai na nossa boca, no nosso coração. E hoje somos convidados a deixar que essa palavra de Deus, ela caia dentro do nosso coração. E ele vai dizer que uma vez que você come a palavra de Deus, você deve falar as suas palavras. Ele diz assim: Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Por quê? Porque ele tinha pedido que ele comesse, a palavra de Deus, que ele tomasse a palavra de Deus, e uma vez que nós tomamos, nós devemos comunicar a palavra. O que é que deve sair dos nossos lábios? A palavra de Deus. Somente isso. A palavra que edifica, a palavra que exorta, a palavra que converte, a palavra que reprime, mas também a palavra que ama e que consola. Então, neste dia, que o teu coração seja essa brasa ardente que deseja comunicar a palavra de Deus, ruminar essa palavra, para que chegue ao coração de muitos. Assim como foi o Filho do Homem nessa profecia de Ezequiel. O salmo de hoje é o Salmo 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Então, olha, o salmo de hoje é uma confirmação da leitura. Primeiro começa o refrão, Como é doce ao paladar vossa palavra. Depois a gente podia meditar de novo, cada versículo. Seguindo vossas leis me rejubilo. Seguindo a palavra do Senhor, eu me alegro. Minha alegria é a vossa aliança, Senhor, e meus conselheiros são os vossos mandamentos. Olha que bonito. A lei da vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Da onde vem a lei da boca do Senhor? Da palavra. A palavra do Senhor vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar a vossa palavra, muito mais doce que o mel na minha boca. Aí o mais bonito do salmo de hoje. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Qual é a nossa herança, irmãos? Não é o dinheiro, porque o dinheiro passa, as coisas vão. A nossa herança é a palavra de Deus deixada no nosso coração, que nós podemos comunicar aos filhos, aos pais, aos irmãos, àqueles que estão ao nosso lado. Quer deixar uma herança? Deixa a palavra de Deus. Deixa a mensagem, deixa a palavra da verdade, deixa o próprio Cristo, porque a palavra de Deus, ela alegra o coração do homem. Então, que neste dia temos esse amor à palavra, Mês que vem, setembro, é o mês dedicado à Bíblia. Mas já podemos agora, no mês vocacional, ser a nossa vocação, o amor à palavra de Deus. Amarmos a sua palavra e meditá-lo dia e noite sem cessar. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus.
Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum dos seus pequeninos. Então, a palavra de hoje do Evangelho nos traz duas vertentes. Primeiro, o amor do Senhor pelo coração de criança. Ele vai dizer que no reino dos céus só entra quem tem um coração de criança, só se converte quem se tornar como uma criança. Então, hoje o convite a cada um de nós é termos um coração pequeno, porque um coração de criança, a criança ela volta rápido, a criança perdoa, a criança ela é abandonada, a criança ela é inocente, a criança ela não julga, mas ao contrário, a criança tem um coração puro. E o Senhor nos convida a esse coração puro, pequeno, como o da criança. E o finalzinho do Evangelho ele vai falar desse amor que o Senhor tem com aqueles que são pequeninos. Porque ele vai dizer que o Senhor, quando uma ovelha se perde, ele deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu, à procura daquela. Então, o Senhor que vem dizer hoje que Ele não deseja que nenhum de nós, irmãos, nos percamos. Mas, ao contrário, se tivermos um coração de criança, nós estaremos ao lado do Pai. Porque a criança ela não quer se afastar do Pai. Ela não quer se afastar de Deus. Ela tem medo de se perder. Então, a criança ela não se afasta. E ainda que ela se afaste, o Senhor vai atrás de cada um de nós e deseja nos tomar novamente. E a palavra termina dizendo assim, né? Deste modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum dos pequeninos. Que sejamos bem pequenos hoje, bem pequeninos no coração, na mão de Deus, para que Ele tome, né, a rédea da nossa vida, Ele nos conduza e Ele possa cuidar de cada um de nós. Tenhamos uma bela terça-feira neste dia e que Deus os abençoe.